É, a gente até tentou aproximar-se dele durante a escrita do nosso texto na introdução. Mas não deu muito certo. Nem na organização do texto ele ajuda. E quando a gente tenta, ele bagunça tudo que a gente já fez. É, realmente, por afinidade, infelizmente, o nosso voto vai hoje para mandar pro paredão você, senso comum. Mas não deu muito certo. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, professora Gisele e professora Cris Miura. Pessoal, hoje não é dia de paredão, mas é dia de colocar o senso comum pra fora da sua redação, não é mesmo, gente? Com certeza, Opa! porque ele não faz sentido nenhum no seu texto. Exatamente. Bora lá então, galerinha, pra gente mostrar hoje 3 parágrafos de introdução que você vai totalmente fugir ao senso comum. Seguinte, primeiro parágrafo então, Gi. Este texto aqui é do Alan de Castro Nabor, certo? Sobre a temática, qual que é a temática mesmo que a gente tá avaliando, Gi, de 2017? Esse ano foi os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Exatamente. E a gente vai analisar o quê? 3 parágrafos, vamos reagir a 3 parágrafos de introdução que de fato começam de uma forma muito diferente. Pessoal, olha este primeiro então texto do Alan, que ele começa da seguinte maneira: sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Gi, tem diferença de começar assim ou começar? Atualmente no Brasil, os surdos são muito excluídos da sociedade brasileira. Tem total diferença, né, gente? Olha isso aqui. A pessoa foi perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, que nem é um filósofo tão conhecido. Então até a escolha do filósofo já saiu ao senso comum e ele já está mostrando para o corretor o quanto ele tem de repertório, de mundo para colaborar com a redação. Ele nem iniciou ainda a abordagem do tema, ele está utilizando a perspectiva desse filósofo para chegar ao tema. Muito diferente de uma redação que começa Nos dias de hoje, na sociedade contemporânea, os surdos, atualmente. ou às vezes a pessoa quer dar uma melhoradinha. Odiernamente, na sociedade contemporânea. Aquele texto totalmente É o senso fora. comum de maquiagem, entendeu? Exatamente. Com cílios e tudo mais. Cílios ainda fio a fio. Really, nigga? Qual que é a questão aqui? Então, por que a G até ressaltou o fato de São Tomás não ser tão conhecido? Porque, de fato, se a gente for pensar no contexto, né, dos estudantes, dos alunos, realmente não é uma leitura fácil, não é uma leitura conhecida. E mesmo assim o cara consegue trazer. E aí, o que ele faz? Ele termina o primeiro momento da abordagem e vem. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido. Olha o que ele fala, ó, sociedade democrática, todo mundo possui a mesma importância. Não, mas peraí, filhão, ó, tem gente que não. No caso, os deficientes auditivos. Um grupo totalmente desfavorecido no tocante ao processo da formação educacional. Gi, o que veio de novo? Palavras-chave. Galera, palavras e termos-chave fundamental. A gente vem falando muito, né, Gi, disso, batendo nessa tem tecla. que aparecer na introdução, ela tem que fazer parte da sua abordagem temática, ou também tem os candidatos que colocam na tese. Onde você vai colocar essas palavras-chave, aí vai do que você se propôs a fazer na sua introdução. Mas é fundamental que elas já estejam ali. Esse negócio de muitas vezes os candidatos quererem espalhar as palavras-chave, vou pôr uma aqui, vou pôr outra, vou finalizar achando, nossa, é lá na conclusão que eu vou fazer o efeito surpresa pro corretor. Gente, Surpresinha, não! surpresa, a gente faz com festa de aniversário, não na redação. Na redação do ano inteiro que você se preparou. Surprise, motherfucker! E aí o que ele faz para poder fechar a tese? Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Cara, tese por síntese fecha bonitinho o parágrafo de introdução, mostrando que há outras formas de começar, que não somente as dentro do contexto do senso comum. Gi, o que é importante a gente destacar? Olha aqui que ele trabalha com o primeiro período, ele traz um segundo período e um terceiro período. Posso começar uma introdução com 3 períodos? Olha, aí vai muito de
como vai ser a introdução da abordagem temática, né? Que repertório o candidato vai utilizar. Os 3 períodos, para a gente introduzir um texto, eles são fundamentais para que a gente possa fazer o mínimo. Menos que isso, já eu vou ter talvez um problema de pontuação, ou eu vou iniciar já de coerência. Exatamente. Ou geralmente, introduções com senso comum, elas têm menos período porque elas não têm muito o que falar ali. Então ela já inicia na sociedade atual, é fato que os surdos possuem um problema. Isso. E fecha e já vai pra tese. E já vai pra tese. Um exemplo disso se encontra em tal lugar na sociedade. Aí você vai observar que são introduções que vão aparecer aqui, 2 frases. Só que são 2 frases muito simples. Ela não tem um rebuscamento da linguagem, ela não tem uma estratégia ali argumentativa que ele possa reutilizar aquele repertório. E aqui ele faz 3 períodos, porque primeiro ele quer falar o que São Tomás de Aquino deixou para nós como pensamento de uma sociedade ideal. Todos deveriam ser iguais. E aí ele vem com essa adversativa, né? Olha, o que ele falou não é o que acontece, fala o porquê através das palavras-chave e vem com o posicionamento dele, dizendo para nós que há, no nosso contexto, uma carência de estrutura especializada, ou seja, não tem pessoas trabalhando para ajudar esses deficientes auditivos, e uma compreensão deturpada da função social desses deficientes na sociedade. Então aqui ele consegue trazer essa tese no final. É importante que na introdução a tese ela esteja extremamente explícita, e olha como fica mais claro quando ela é a última frase da introdução. Parece que assim, eu finalizei já com o meu posicionamento. Já dou o direcionamento. Já dou o direcionamento. Eu jogar ela ali no meio junto com o tema, não. Eu tenho uma frase só para a tese. Então isso também é uma estratégia de organização de período para introdução. Então ela faz uma introdução, um parágrafo de introdução usando uma estratégia de citação, né? Na perspectiva de São Tomás. Segundo exemplo aqui agora da Beatriz Albino Servilha. Beatriz, talvez você esteja nos assistindo, aquele abraço. Ela começa trazendo um contexto histórico. Gi, eu posso começar com um contexto histórico, meu parágrafo de introdução? Com certeza, gente. A história, ela é um dos repertórios mais ricos que a gente pode utilizar na nossa introdução, porque se a gente começar a perguntar para o tema, esse problema já existiu antes? Em algum momento da história, isso aqui já se repetiu? Ou em algum momento da história, essa situação era diferente? Sempre foi assim? Quando você traz essas perguntas, você já começa a encher ali o seu pensamento, abrir as gavetinhas com o repertório histórico que você tem. E a história, ela muitas vezes é cíclica, né? Exatamente. Ou muitas vezes a gente consegue ver uma no evolução. Brasil, imagina. Críticas não. Pode continuar. Uau! Começo a minha abordagem temática por uma citação? Posso começar por uma abordagem histórica? Posso. E foi o que a Beatriz fez. Ela disse o seguinte, escreveu o seguinte: durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção de escolas e universidades. Também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Ou seja, ela traz um cenário, ela desenha um cenário histórico para a partir desse cenário começar a discutir a redação, Aqui né, tem um negócio muito importante pra gente discutir. A segunda frase dela veio da coletânea. Essa questão da primeira escola dos surdos estava na coletânea, mas olha como ela não ficou só nos textos motivadores. Ela pegou esse repertório, e esse repertório que já estava na coletânea acendeu nela um repertório que ela já tinha. Então essa vinda da família real não estava lá nos textos motivadores. Quem entregou pro texto foi a Beatriz. Aí para que ela chegasse da família real até a abordagem temática, ela utilizou uma ideia que um dos textos da coletânea tinha, que era a primeira escola de surdos, e aí ela começa a nos direcionar para o olhar dela no texto. No posicionamento. E ela vem. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, esse pulo cronológico ele é fundamental. Muitos alunos, no momento que começam a apresentar um fato histórico, esquecem-se de que eles precisam vir pro presente. Isso, porque veja bem, nós estávamos onde? Século XIX. Nós estávamos lá. Se eu não trouxer uma expressão linguística, um adjunto adverbial temporal que nos coloque no hoje, na sociedade contemporânea, no Brasil atual, a gente vai dar um salto e vai ficar uma lacuna aí de entendimento. Exatamente. Ou seja, do 19, aí os surdos, peraí, mas eu tava lá. Aconteceu? Né? Exatamente. E aí ela fala o seguinte: a sociedade de tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse
modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre a sua composição bilíngue. Tese por síntese de novo. Sim. Ela apresenta os dois aspectos que ela já vai desdobrar ao longo da argumentação. Outra estrutura muito bem completinha, muito bem organizada, né, Gi? Essa já tem mais períodos, né? Ela vai ter aí basicamente uns 4 períodos, né? 2, 3, 4. 4 isso. períodos. Olha que a diferença, né? Se a gente for olhar pro parágrafo anterior. E a última, galerinha, é a Thaís Fonseca Lopes de Oliveira. Esta daqui é uma que a gente fala, Thaís, pode mandar um beijo pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Porque, cara, você arrebentou nessa redação. Olhe só, para poder discutir a temática desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, o que a Thaís fez? Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morra acima eternamente. Aí o pessoal já tá pensando, viajou, né? Olha isso. Tem a ver o Sísifo com a pedra, com os surdos. Pedra tem nada a ver. Oh. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Olhem só. Onde ela tá chegando. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Tchau, gente. Bora. Olha lá, presta atenção. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Olha ali em cima, ela falou, Sísifo atingiu o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava. Os surdos, todos os dias, possuem barreiras que precisam ultrapassá-las, que precisam quebrá-las na busca por uma educação de qualidade. Esse é um modelo de introdução que ela traz uma descrição mitológica para poder mostrar de que maneira a abordagem sobre a temática pode ser contextualizada, ou seja, numa perspectiva metafórica, de analogia totalmente diferente do que usualmente a gente costuma ver em textos, né, Gi? E aí ela vem para a tese. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil que ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Tese por síntese também, 2 aspectos desdobra. O que falar desse parágrafo de introdução? Não, até volta pra ver só o espelho da letrinha dela, ó. O pessoal fala, nossa, a pessoa escreveu isso aí em 10 linhas. Gente, ela escreveu em 7 linhas. Exato. Mas por que ela escreveu em 7? Provavelmente os textos dela no início não tinha essa letra. Em algum momento ela começou a falar, se eu não escrever menor, condensar, diminuir minha letra, eu não consigo colocar tudo que eu preciso. Então, uma introdução de 7 linhas, com 3 ou 4 períodos aí. Gente, excelente, não tem o que falar. Pessoal, e assim, lembrando, né, que a gente gosta muito de falar com relação a isso. Esse texto, esse tipo de redação não nasce da noite pro dia. É muito treino. Então é treinar para que de fato você consiga começar com uma construção desse sentido, ok? Hoje, então, você viu aqui com a gente 3 tipos de parágrafos de introdução de redações nota 1000. Aí você deve pensar, Cris, Gi, vocês não vão me ajudar? Claro que a gente vai! Aqui embaixo na descrição você consegue baixar um e-book também com mais 3 modelos de introdução. Ou seja, filhão, filhinha, você vai, arrebentar. E para isso, para ajudar a gente aqui, o que você faz? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que de fato você consiga aumentar o seu desempenho na redação. Afinal, aqui é na prática. Galera, um grande abraço, um beijo e até a próxima. Até mais, galera.